Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje a gente vai ver sobre os tipos de servidores. Então vamos acompanhar uma apresentação que vai mostrar aqui pra gente rapidamente, de forma organizada, é bem simples, como é que cada tipo de servidor funciona e atua na rede, ok? Então, vamos lá. Bom, então essa é a nossa aula sobre servidores de rede. O primeiro servidor que a gente vai tratar é o servidor DHCP. Tá? DHCP significa Dynamic Host Configuration Protocol, que é protocolo de configuração de host dinâmico. Então, qual é o objetivo do servidor DHCP? Como que ele funciona? O servidor DHCP tem que ter um escopo delimitado pelo administrador da rede. O escopo é uma faixa de endereçamento de IP, que vai de um IP inicial até o IP final. E o servidor DHCP ele tem a finalidade então de administrar a concessão de endereços IPs para os clientes da rede. Então ele fornece temporariamente um IP dinâmico para cada cliente na rede que estiver configurado para receber dinamicamente um endereço IP. Então ele atua através de uma faixa, como a gente viu, que é o escopo, e é possível também que o administrador da rede configure dentro de um determinado escopo uma faixa de exclusão. Então, por exemplo, poderia configurar que o meu servidor DHCP forneceria aos meus clientes, como está demonstrado graficamente aqui, os IPs que podem variar da faixa 192.168.1.100, que foi o primeiro aqui, até 192.168.1.200. Então esse seria o meu escopo. E aí dentro desse escopo eu posso configurar uma faixa de exclusão, que poderia ser, por exemplo, de 192.168.1.150 até 192.168.1.160. Então esses 11 IPs ficariam excluídos, ou seja, não seriam atribuídos dinamicamente a nenhum cliente. Então esse poderia ser o caso de uma necessidade de usar uma determinada faixa de endereçamento que está inserida dentro do escopo para um tipo de equipamento que precisa de um IP fixo, um IP estático. Então tem esse recurso no servidor DHCP para que ele não use todos os endereços IPs do escopo. A gente pode então inserir dentro dessa faixa inicial uma faixa de exclusão. Uma outra característica de todo servidor DHCP é o tempo de concessão. Como a gente viu no início do conceito, o servidor DHCP ele fornece como um empréstimo um IP para cada cliente dentro da mesma faixa. Além de fornecer também o IP, um IP único para cada máquina, para que ela possa se diferenciar e se identificar na rede, o servidor DHCP também tem a funcionalidade de fazer com que todos os clientes recebam uma máscara de subrede, para que eles consigam identificar os computadores que fazem parte da mesma rede virtual que eles, da mesma rede lógica. E ele tem o tempo de concessão, ou seja, o tempo em que cada cliente vai poder utilizar esse determinado IP. O tempo de concessão ele é muito importante, por exemplo, em redes públicas, onde um determinado computador, uma determinada máquina, pode ficar utilizando um IP que foi concedido a ela por um tempo limitado. Quando esse tempo expira, esse IP ele é revogado, ou seja, o servidor é como se ele tomasse de volta aquele IP para poder fornecer para um outro cliente, para uma outra máquina. Então, em redes públicas, como por exemplo, internets gratuitas em praças públicas ou praças de alimentação, esse recurso é muito usado para que um cliente não fique durante muito tempo ocupando um endereço IP e esse endereço então fique preso a uma determinada máquina por muito tempo. Bom, existe também o servidor DNS, que significa Domain Name System, que é o sistema de nome de domínio. O servidor DNS ele tem a finalidade de administrar um domínio. O domínio é um ambiente virtual que é organizado de forma hierárquica, onde muitos usuários podem ser agrupados e utilizar recursos desse domínio. Existe também o conceito de floresta, que é um ambiente virtual que pode agrupar vários domínios. Então, numa determinada empresa, por exemplo,
né? Cada departamento da empresa pode ser um domínio diferente. E a empresa inteira pode ser a floresta dona desse domínio, ou seja, responsável por esses domínios que são gerenciados por cada departamento. A finalidade do DNS também é fazer a tradução de nome para IP e vice-versa, né? De IP para nome. Se não fossem os servidores DNS, nós teríamos que acessar os sites através do IP da máquina que está armazenando aquela página, aquele conteúdo, né? Então, ao invés de digitar, por exemplo, google.com, eu teria que digitar o IP da máquina que está armazenando o site do Google, né? Que seria, sei lá, né? Provavelmente alguma coisa do tipo 200.35.77.66. Né? Então, imagina só, para cada site que a gente quisesse acessar, a gente tivesse que decorar o endereço IP da máquina que está armazenando aquele site, aquele conteúdo, né? Seria bem difícil navegar na internet. Então, por conta disso, os servidores DNS têm essa finalidade, né? de traduzir um nome de domínio, que normalmente é composto, né, como www, que significa que ele faz parte da internet, né, que ele está disponível na internet, né, aquele domínio. Ponto. O domínio propriamente dito, que é o nome escolhido pela instituição, pela organização, pela empresa, pela corporação, né? Que tem que ser um nome inédito, um nome não utilizado por nenhuma outra organização. Ponto, o business, né? Ou seja, o negócio, né? .com se for comercial, .edu se for educacional, .mil se for militar, né? E por aí vai. E por último a nacionalidade, né? .br para Brasil, .fr para França, né? Tem vários outros tipos, né, de nacionalidade de domínios. Então essa é a função do servidor DNS. Bom, existe também o servidor AD, né, que significa Active Directory, né? Ou seja, diretório ativo, que tem a finalidade de gerenciar as contas de usuários num ambiente corporativo, né, numa organização. Então, imaginemos que uma empresa, né, possa ter aí a política de cadastrar seus funcionários com contas, onde, para começar a trabalhar, o usuário tem que logar em cada computador, em um determinado computador, né, em uma determinada máquina da empresa, através, né, do seu login, que é composto por usuário e senha. Então, cada funcionário teria uma conta registrada no servidor AD e essa conta de cada funcionário, ela seria parte de uma unidade organizacional, que é um agrupamento de contas de usuários que tem o mesmo nível hierárquico na empresa, né, na organização. Então, as contas de mesmo níveis hierárquicos, elas conseguem acessar recursos e informações que estão compartilhadas com aquele tipo de conta. Então, independe do hardware que o funcionário vai usar. Ele pode, no início do expediente, utilizar qualquer computador, qualquer máquina que ele quiser. Se ele logar com o usuário e a senha dele, ele vai acessar os arquivos que são destinados a ele, ele vai poder ter acesso às configurações que são liberadas para ele, ele vai ficar submetido às limitações também de configurações e de acesso, né, de acordo com o grau e a hierarquia, né, que a conta dele se encontra, onde a conta dele foi agrupada, em qual unidade organizacional ele foi agrupada. E essas limitações são chamadas de políticas de grupo, né? Então a empresa pode determinar essas políticas de grupo de acordo com a necessidade, possibilitando, por exemplo, né, uma limitação para que os usuários não consigam instalar e nem desinstalar programas nos computadores, que eles não consigam alterar papel de parede, que eles não consigam acessar determinado site, né? Então tem uma série de limitações que a gente consegue fazer e aplicar essas limitações a um grupo específico de usuários ou a vários grupos, né, de usuários. Bom, existe também o servidor de e-mail, muito usado também, né, em empresas e corporações, que pode funcionar, né, através de 3 protocolos diferentes. O protocolo POP3 é o protocolo que gerencia recebimento de e-mail. O protocolo SMTP gerencia o envio de e-mail. Então, por que, né, diferenciar isso? Inclusive, né, esses 2 serviços podem ser configurados em máquinas distintas, né, para que uma máquina seja responsável por gerenciar o envio de e-mail e outra recebe e armazena os e-mails de todas as contas, né? Ao contrário do que muita gente pensa, né, os nossos e-mails não ficam armazenados nos computadores que a gente está usando,
ficam armazenados nos servidores de e-mail. Quando a gente quer acessar uma caixa de entrada, a gente tem que fazer uma requisição de acesso ao conteúdo armazenado num servidor POP3, para que a gente consiga acessar as informações que foram enviadas. Então, esses dois serviços são gerenciados muitas vezes em máquinas, em servidores distintos, justamente para que a gente consiga ter acesso ao conteúdo sem que seja necessário comprometer o envio de conteúdo. Então, quando a gente segmenta, quando a gente fragmenta serviços distintos em máquinas, em servidores com hardware diferenciados, a tendência é que quando houver alguma falha, né, de máquina, que a gente não tenha todos os serviços interrompidos ao mesmo tempo. Então, esse é o objetivo. E existe o protocolo IMAP, né, que ele é utilizado para gerenciar tanto o recebimento quanto o envio de e-mails. Ele tem as duas funções embutidas numa mesma máquina, no mesmo servidor. Bom, existem também os servidores IIS, né? O servidor IIS, que significa Internet Information Services, né? Serviços de informação de internet, é um servidor que gerencia um determinado conteúdo, que normalmente é uma página em HTML ou qualquer outra tecnologia, né, usada para criar essa página, PHP, ASP, né, que vai fornecer esse conteúdo para ser acessado por outros computadores através ou de um IP ou de um domínio, né, gerenciado pelo servidor DNS. Então é uma máquina que vai armazenar um conteúdo normalmente HTML que possa ser acessado ou pela internet, né, através de computadores de fora da rede local onde esse servidor faz parte, ou apenas na intranet, né, que é acessado apenas pelos computadores que estão na mesma rede local que esse servidor. É o caso, né, de muitas empresas que colocam conteúdos para serem acessados apenas na intranet da empresa. Então, quando alguém de fora, quando uma máquina de fora, um usuário de fora tenta acessar, ele não consegue acesso a esse conteúdo, que ele está limitado, está restrito apenas aos computadores de dentro da empresa. E normalmente esses arquivos eles têm que ficar padronizados, né, dentro de uma pasta específica, com um nome específico, num formato específico, que é chamado de index ou índice, né? Então a gente pode ter inclusive vários servidores IIS na mesma corporação, na mesma empresa, armazenando conteúdos distintos. Bom, existe o servidor storage. O servidor storage é um servidor de backup, um servidor de arquivo. Ele tem a incumbência de centralizar todas as informações, todos os arquivos, para poder proteger essas informações e facilitar a cópia de segurança. E aí o acesso, né, às informações armazenadas no storage podem ser diferenciados de acordo com as contas de usuários ou das unidades organizacionais que essas contas foram agrupadas e fazem parte, né? Um usuário, por exemplo, pode ter acesso apenas de leitura a um determinado arquivo. Isso faz com que possibilite, né, com que o usuário tenha a condição de abrir o arquivo e ver o conteúdo daquele arquivo, mas ele não consegue alterar nada, não consegue excluir o arquivo e normalmente não consegue nem colocar novos arquivos no mesmo local onde aquele arquivo está. Mas os usuários também podem ter acesso de escrita, que é o acesso completo, total, onde ele pode alterar um determinado arquivo, pode excluir o arquivo se quiser, pode substituir aquele arquivo, né? Esse é um acesso total. Isso facilita o backup, como a gente viu, né, no início do conceito. Imagina que no final do dia, o administrador de TI da empresa, para poder copiar, fazer uma cópia, né, de segurança de tudo que foi produzido por todos os funcionários, ele faz apenas o backup de uma única máquina, né? Então ele vai lá numa pasta específica ou em várias pastas, né, específicas do servidor storage e faz um backup num HD externo ou numa mídia óptica, né, num pendrive, se for o caso, faz uma cópia de segurança daquelas informações que estão centralizadas numa única máquina, num único computador, que é o storage. Então isso otimiza demais o trabalho, né? Facilita, ao invés de cada funcionário ter que fazer cópia do seu próprio conteúdo produzido no final do dia, esses conteúdos ficam centralizados em um único computador. Bom, existe também um servidor proxy, que é um servidor de proteção às outras máquinas da empresa, né? É um servidor que é muito utilizado em muitas corporações, como indica aqui visualmente, né, nosso slide.
é um servidor que recebe uma conexão de internet, normalmente é uma máquina que tem mais de uma placa de rede, né? Ele não precisa ter várias, como está demonstrando aqui, né? Para uma placa de rede para cada cliente. Ele pode ter pelo menos duas, né, placas de rede, onde uma vai estar recebendo uma conexão de internet e a outra placa de rede vai estar interligando essa máquina num concentrador de rede, como um switch, por exemplo. E aí sim, todos os outros computadores acessam o servidor proxy para dele acessar um conteúdo externo. Então isso oferece mais segurança aos computadores internos da rede, porque utiliza, né, como recursos como o firewall, por exemplo, que são serviços de filtragem de conteúdo e de proteção contra ataques, né, de crimes cibernéticos, e otimiza também o acesso ao conteúdo externo, porque ele conta com um buffer, que é uma memória interna, que vai armazenar conteúdos de sites que são frequentemente acessados para serem abertos mais rápido pelos clientes da rede, pelas máquinas internas, né, da rede local. Então é um servidor que oferece mais segurança e melhor desempenho quando os clientes, né, ou seja, quando os computadores das máquinas internas precisam acessar um conteúdo externo. Bom, existe também um servidor de impressão, que é uma máquina que recebe a configuração física de uma impressora e ele vai gerenciar as requisições de impressão dos clientes, né, das máquinas que estão fazendo parte, interligadas, né, em rede, na rede local, na rede interna, com esse servidor de impressão. Então ele administra a fila de documentos a serem enviados para impressão, ele administra a prioridade dos conteúdos a serem impressos, né? Às vezes um conteúdo que foi enviado por uma conta de usuário cadastrado lá no AD, que tem mais prioridade do que as outras contas dos usuários, por exemplo, o gerente da empresa, o diretor da empresa, né? Essa requisição de impressão, ela pode ser configurada para ter mais prioridade do que as demais contas, né? do que a solicitação de impressão das demais contas. Então ela é passada à frente das outras contas, nessa fila de requisições, né, de impressão. E ela também pode administrar, né, o servidor de impressão pode administrar as cotas de impressão que cada usuário pode ter. Então, por exemplo, né, isso pode ser diferenciado de acordo com o nível também das contas dos usuários. Isso pode ser definido, né, que os funcionários de um determinado nível hierárquico têm direito a imprimir tantas páginas por semana ou por mês, né, enquanto que os funcionários de um nível maior hierárquico na empresa têm direito a uma cota maior, né? Então isso tudo pode ser administrado e gerenciado pelo servidor de impressão. Bom, então esses foram alguns tipos de servidores que nós vimos, são os mais comuns utilizados em ambientes diversos, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa fala e que possam, depois dessa fala, saber diferenciar os servidores e possam saber administrar, né, a importância que cada um tem no gerenciamento de recursos da nossa rede, do nosso ambiente corporativo. Então, obrigado, pessoal, e até a próxima aula.